Adoro! Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Bora pra mais um vídeo que vocês pediram e eu falei que ia trazer e tá aí novamente, né? Personagens insuportáveis, impossíveis de defender. Lá do Vício Nerd, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações e bora ver quais são esses personagens que são insuportáveis. Eu já vi dois aqui na capa que eu já reconheci, né, que é o Jax e também lá o Profundo, com esse Profundo, putz, é muito ridículo, meu Deus do céu, socorro. Então, só bora acompanhar naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações, beleza? Com certeza. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho se você for novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! E os haters, surpresinha, tanto pra vocês haters quanto pra vocês também que são inscritos. Evolução da Black Shark. Agora, meu nobre, o buraco é mais embaixo. Ih, rapaz. Tá aqui, ó, pra vocês beijarem à vontade, continuem me dando visualizações e aproveita, vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem. Bom, em brincadeiras à parte, só fazendo um pequeno jabá, essa espada aqui, tá bom? Eu comprei na Shopee, tá bom? O link pra quem quiser comprar essa espada katana e ter uma katana braba dessa daqui, tá aí na descrição, tá? Ela é RGB, tá? Como vocês estão vendo, tá? Muito legal mesmo, né? Vai complementar aqui com o canal. E quando eu vi isso aqui eu achei muito da hora. Ela fica também coloridinha, tá? Pros Yags aí, tá? Mas eu vou deixar aqui no roxo, que eu curto pra caraca essa cor também junto com o preto, tá? Então ele faz barulho quando encosta, tá ligado? E aí tem essa fumacinha que você bota a aguinha aqui, aí você troca as cores pelo botãozinho aqui, tá ligado? Muito legal. E tem esse negócio aqui, que se você aperta aqui o gatilho, ele solta essa faísca pra fazer de conta que tá, né, saindo a faísca da espada. E isso é muito maneiro, tá bom? Quem quiser, o link vai estar aí na descrição. Eita, cara, como é que bota esse negócio? Eu tô me enrolando aqui, peraí. Tá? Opa, agora sim. Tá aqui, ó. Bonitinho. Aí se você aperta e puxa, parece que é a espada que tá, né, soltando a faísca. Muito legal, tá? Link tá na descrição. Bom, agora sim, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu, Alexandre na área. Existe uma diferença gritante entre odiar um vilão e não suportar um personagem. Ah, sim, nossa, o vilão faz o papel dele. Se ele te irrita, okay, é sinal que ele é bem escrito. O problema são aqueles personagens que nem são vilões, ou até são, mas que conseguem tirar qualquer um do sério. Seja por decisões burras, por chatice extrema, ou por atitudes duvidosas mascaradas de boa intenção. Um exemplo é a Titi. O marido dela vive arriscando a vida salvando a terra de alienígenas psicopatas. Mas ela vive gritando com ele. Teve um momento que ela simplesmente cagou para o estado crítico de saúde dele, porque só queria ver o Gohan estudando para ser médico. Você é a esposa de Goku, por que não deixa de se preocupar com seu filho e cuida do seu marido? Por culpa dele, Gohan está machucado. Pouco me importa o que vai acontecer com a Terra. Eu me preocupo com o seu futuro, Gohan. Mesmo que isso custasse o universo e, consequentemente, o futuro e a vida do próprio filho. Filha da puta! Lisa Simpson. Nas primeiras temporadas, ela até era uma palestrinha moralista chata, mas de certo modo ainda era suportável, porque ela ainda era escrita como uma criança real de 8 anos. Ela era boa em muitas coisas, mas também tinha seus defeitos, e a gente ainda sentia empatia quando o Homer ou a escola a injustiçava. O problema é que ela foi vítima da maldição das séries que duram muito tempo, a flanderização. E não vou ficar explicando um bagulho que todo mundo já sabe. E se tu não sabe, pausa que tá aí na tela. Fazendo a Lisa deixar peraí, vamos lá. Sabe. Flanderização. Confesso que eu não sabia dessa palavra. Flanderização é o processo pelo qual as características essenciais de um personagem fictício são exageradas ao ponto de se tornarem toda a sua personalidade, ou pelo menos supervalorizadas, enquanto outras características permanecem ao longo de uma obra serial. Tá? Personagem da série, aí vai passando e ele vai ficando dessa forma ridícula aí que todo mundo sabe. Eu também não gosto disso não, cara. Eu acho isso ridículo. Tela. Fazendo a Lisa deixar de ser uma criança inteligente pra virar uma militante insuportável, hipócrita e com um complexo de superioridade nojento. É isso aí, uma
uma garota quer jogar futebol. Isso é super legal, Lisa, mas já tenho 4 meninas no time. O futebol não é a minha especialidade. Ela não suporta ver ninguém brilhando mais do que ela. Como no episódio A Rival de Lisa, onde chega uma aluna nova mais inteligente e melhor que ela em tudo, como por exemplo tocar saxofone. Isso deixa ela com uma dor de cotovelo enorme, a ponto de sabotar o projeto escolar da menina. Mas esse eu vou até dar uma colher de chá porque o Bart também botou minhoca na cabeça dela. Mas em outro episódio, o Bart começa a tocar bateria pra extravasar a energia. E mostra um talento absurdo no jazz. E ao invés dela ficar feliz pelo irmão, ela fica doida de inveja e até entra em depressão por ver ele tocando com os músicos que ela idolatrava. Ou esse outro que é pior ainda, quando o Homer faz um churrasco para a cidade inteira e a Lisa, revoltada porque virou vegetariana, simplesmente rouba o porco assado com um trator e o joga rio abaixo, estragando a festa de todo mundo e o dinheiro do pai só porque não pensavam como ela. É o mal do vegano, né? Ah, eu não quero que você coma carne. Então o que eu vou fazer? Vou estragar a carne. Mas ué, o porco vai voltar, o boi vai voltar, vai acontecer. Não, então deixa comer, caralho. Aprende a lição no final, pra depois voltar a cometer os mesmos erros de sempre. Se no começo a gente sentia algum tipo de empatia por ela, agora a gente só sente vontade de dar uma bicuda nela por ser a Greta Thunberg em pessoa. Você é má! Você é má! Obrigado. Você é má! Skyler White. Você já parou pra pensar por que tanta gente odeia ela? Afinal, se você for analisar friamente, quem resolveu largar tudo pra fabricar drogas, colocar a própria família na mira de cartéis perigosos e virar um criminoso foi o Walter. Então, por que a Skyler virou uma das personagens mais odiadas da ficção? Simples. Por quê? Porque ela estragava nossa diversão. Walter tinha uma vida medíocre, estava com dias contados e de repente virou um dos vilões mais poderosos da TV. Bagarai. Say my name. Heisenberg. You're goddamn right. Porra. Mas Skyler acabava trazendo ele de volta pra realidade. Realidade. Cobrando contas, ditando regras e tentando freá-lo. Mas não como uma pessoa normal, que seria totalmente justificável, mas como uma manipuladora fria. Ela usa o silêncio como punição, fumava mesmo estando grávida, colocando em risco a vida da Holly. Que vergonha! Que vergonha! Mente para várias pessoas, manipula e usa o Ted, mas isso nem chega perto do pior. Nenhum personagem da série é tão hipócrita como ela. Depois de passar temporadas tratando o Walter como um monstro, que ele de fato é, não tô passando pano, tá? O que ela faz quando vê o tamanho da montanha de dinheiro sujo? Ela decide lavar dinheiro, se tornando cúmplice do império que ela dizia desprezar. Hipócrita. Mas ainda assim, agindo como se estivesse moralmente acima do Walter. Quer ver outra? Ela passou vários episódios desconfiando de uma suposta traição do Walter. Mas no fim, foi ela que traiu o marido com o chefe, o Ted Bennick. A traição dá até pra debater, já que naquela altura ela tinha descoberto tudo, pedindo divórcio e tava desesperada pra ferir o ego do Walter, que se recusava a sair de casa. Tua restrição tá bem aqui, olha, restrinja isso aqui. Mas antes disso tudo, dela sequer descobrir o segredo dele, tem aquela cena amaldiçoada dela cantando no aniversário do Ted. Ai. Happy birthday to you. Essa cena tira metade da sua vida. Uma parte de você morre ao assisti-la, de tão constrangedora que é. Ai, caraca, começou, Guilherme. 2 horas depois. Ai, deixa eu falar um negócio. Filhos. Depois o Ted ainda se enfia numa fraude fiscal e a Skyler rouba o dinheiro do marido e dá de bandeja para o amante para pagar as dívidas. O dinheiro que o Walter juntou com sangue pra ele e pro futuro dos filhos. Que o safado ainda usa grana pra comprar uma BMW. Ela aceita mandar capangas pra intimidarem o cara e ele termina paraplégico num acidente ridículo. Eita! Cara, ela arruma uma bagunça tão grande e quase faz tudo desmoronar. E como se não bastasse, quando Jesse Pinkman passa a representar um risco, a própria Skyler sugere ao Walter que ele simplesmente dê um fim nele. Afinal, segundo ela, era só mais um. Walter pode ser um desgraçado infinitamente pior, mas isso não transforma a Skyler numa santa como muitos tentam vender. Real. Princesa Jujuba.
Por fora ela é rosa, fofa, canta com passarinhos e parece a governante perfeita de um filme da Disney. Mas por dentro dessa máscara de gentileza, ela não passa de uma cientista maluca, abusiva e com sérios complexos de Deus. E aí, meninos? Ela era louca mesmo. Juba! O que vem fazer aqui? Recolher os impostos. Não estavam em casa, então eu fui entrando. Eles nem moram no Reino Doce. Ela criou os cidadãos do Reino Doce, no qual ela mesma já chegou a chamar de súditos bobões. É difícil. Uma líder tem que aturar muitos servos bobões. Com um QI extremamente baixo de propósito para que eles fossem bobos e fáceis de controlar. E por um lado até dá pra entender essa paranoia, já que no começo, quando ela tentou criar uma família com inteligência e livre-arbítrio, ela foi traída por eles e pelo próprio tio, igual Judas. Mas não anula o quão bizarro é o método dela, já que até os guardas bananas têm medo de mostrar qualquer sentimento ou hobby na frente dela e a veneram como uma deusa para não serem punidos. Ela é legal, cara. Legal? Você é maluco? Quando o primeiro povo doce se voltou contra ela, ela transformou eles em monstros horríveis. Até o irmão dela, Ned. E aqueles chicletões, ela acabou com os caras. Ela é incrível e é assustadora a beça. E legal. O nível de paranoia. Cara, na moral, assistir isso em live é muito bom, cara. Isso daí foi bom pra caraca, mas realmente, cara, não dá pra passar pano pra Jujuba, não. Tá ligado? Tem uns momentos até que são da hora com ela, com a Márcia e tudo mais, até que é, mas caraca, chega nesses momentos aí, ela é bem sádica mesmo, mano. Tá ligado? Ela brinca, de verdade, mas ela brinca de ser Deus naquele universo ali, tá ligado? E o totalitarismo da Jujuba é tão assustador que ela monitora a vida de absolutamente todo mundo no reino e fora dele 24 horas por dia através de câmeras e chips implantados em seus corpos, destruindo qualquer direito à privacidade. Eu sou a Jujuba, eu espiono todo mundo. Nada demais. Ela chegou a arruinar o casamento da Dona Tromba só porque outro rei ia celebrar a cerimônia e ainda mandou prender ela, o noivo e todos os convidados por ficarem contra sua postura autoritária. Como diria o Jake, ela é doente. Se ela vê um pinguinho de ameaçar o seu domínio, ela vira uma doida de pedra. Igual quando a Princesa de Fogo pediu ajuda a ela para resolver um problema de resfriamento que estava tirando a vida do povo de fogo, a Jujuba aproveitou uma distração para sabotar e destruir os robôs de defesa dela pelas costas. Depois ainda foi revelado que era a Jujuba que estava causando o resfriamento, pois ela pediu ao rei gelado. Ou seja, era a Jujuba que estava secretamente deixando os civis de fogo fracos, doentes e à beira de falecer. Isso é quase um crime de guerra. Isso sem falar dos momentos que ela do nada age de maneira fria com o Finn. Qual é, Finn? Deixa de ser esquisito. Se Não você sobrou for parar pra nada. pensar, ela sabia da paixão inocente que o Finn tinha por ela. Sabia, e, pô, claro que sabia. conscientemente ou Óbvio. não, acabou aproveitando essa lealdade cega dele para colocar em missões que arriscavam a vida dele. Um garotinho de 12 anos. E às vezes nem compensava o coitado direito. Finn humano! Oba! Quer, por favor, sair da frente? Tudo bem que ao longo da série ela vai evoluindo e se tornando uma pessoa melhor. Mas, meu amigo, é difícil passar batido tanto de merda que essa cachorra já fez. Pô, me bota a merda que ela já fez. Tá, eu acho que isso foi meio gratuito. Quando o assunto é Evangelion, normalmente muitos colocariam Shinji nessa lista, por ele ser um protagonista chorão e indeciso. Chato pra caralho. E apesar de eu também não gostar do Shinji, pois se Eu também depender não dele, gosto. a obra simplesmente não anda. Quem realmente merece estar nessa lista é o pai dele, Gendo Ikari. Esse sujeito basicamente usa a carência e o desespero do próprio filho por aprovação para manipulá-lo como uma ferramenta descartável. Sempre com aquela pose tranquila de personagem frio e calculista. Ele passou anos abandonando o garoto à própria sorte. E quando finalmente o chama de volta, é pra olhar na cara dele e dizer friamente: entra na porra do robô, vai embora. Seu Ainda usa merda. de chantagem psicológica. Se não pilotar, a Arei vai fazer no teu lugar. Mesmo se a coitada estiver toda lascada, enfaixada, com a barriga aberta. E antes que alguém comece a passar pano falando que esse vagabundo fez isso porque não queria machucar o Shinji, ou que nem sequer sabe se relacionar com outro ser humano, isso não tira a culpa dele ser a porra de um egoísta que não se importa com nada e com ninguém. E que apenas causar um apocalipse simplesmente porque não aceita perder a xereca da esposa. Criando a Arei, que é Literalmente. um clone da falecida esposa, Literalmente. misturado com o DNA de um anjo. E a trata melhor do que o próprio filho na frente dele, só para usá-la como peça no seu plano final.
O cara ainda obrigou o robô do Shinji a despedaçar o próprio amigo na frente dele. Esse cara merece cada miligrama de ódio que a comunidade tem por ele. Eu vou te matar! Profundo. Eu não sei se eu sinto raiva, ou vergonha alheia, ou os dois juntos. Pois ele é Eu sinto um misto de raiva, vergonha alheia e pena. Só que é os três, de fato, juntos. Porque eu vou te falar um negócio, que personagem ridículo. Tá ligado? Eu sinceramente achei que em algum momento da série ele fosse ter uma redenção igual ao Trem-Bala. Porra, a redenção do Trem-Bala ficou da hora pra caraca, mano. Tá ligado? Eles eram todos ali em nível de caráter praticamente iguais nas primeiras temporadas, nos primeiros episódios e tal. Mas aí foram melhorando, quer dizer, né? Ou melhorando ou piorando. No caso do Trem-Bala ele foi melhorando tudo mais e tal, e ficou bonzinho e tal, mas aí, né, acabou indo de F. Mas pelo menos teve uma evolução, teve uma redenção. Esse daqui nem isso, mano. A série toda sendo tratado como ridículo, como idiota, como trouxa, como capacho, tá ligado? E ele sendo também um completo imbecil também, tá ligado? Bosta e frouxo muito em diferentes níveis, que ele literalmente virou a piada dos 7. Toda vez que ele chega num local, todo mundo cruza os olhos pra cima, respira fundo, pra ter que aguentar estar no mesmo ambiente que esse ser. Ele não tem nenhum amigo. Não existe uma única pessoa na série que não quer ver ele enterrado. E para ele se sentir minimamente melhor consigo mesmo, ele usa um pouco do poder que ele tem para abusar de quem está abaixo dele. Exatamente como ele fez com a Luz Estrela no começo da série. Mas diante do Pátria ele vira uma moça. O Capitão Pátria também é um cara arrogante e patético, mas pelo menos ele tem motivo por tudo que a Void fez com ele. O Profundo não, ele é só um babaca porque sim. Pelo racismo. O cara é tão carente por um tapinha nas costas do chefe que ele deita os próprios fãs dele na pancada com um taco de beisebol. Elimina funcionários inocentes da Void e ainda exige que um desses funcionários o bajule e elogie a sua inteligência para massagear o seu ego de cristal. Me diz que eu sou o super-herói mais inteligente dos 7. E que eu sou quem você mais respeita. Depois do Pátria, é claro. Além de meter em animais. Putz! Que nojo. Deixa a própria polva parceira morrer sufocada fora do aquário por causa de uma discussão boba de relacionamento. Kevin, eu não consigo respirar. Por favor. Kevin. Meu Deus. Por favor. Talvez a única criatura que gostava dele de verdade. Cacete, como você é trouxa. Ele também se recusou a pular na água para salvar um civil em perigo, simplesmente por pavor que os animais marinhos aparecessem para se vingar dele ter acabado com a vida no mar. Tudo para depois ser humilhado e levar o pior esculacho possível do Pátria. O único motivo pelo qual eu ainda não te matei é porque eu quero que você sinta como você é realmente inútil. E mesmo depois de todas essas merdas, ele ainda teve uma chance de redenção. Que tal você assumir alguma responsabilidade? Cara, vou te falar um negócio, cara. Essa parte eu achei... Eu até achei que ele realmente fosse, sei lá, mano, virar a chave ali. Pô, realmente, cara, eu sou um merda. Até o cara que eu admirava me tratou daquele... Não, ele continuou do jeito que foi. E morreu daquela forma ridícula que morreu, né? Putz, agora vai falar de Hazbin Hotel. Ih, rapaz. Suportável de Hazbin Hotel foi uma disputa extremamente acirrada. Foi. Pois entre os candidatos temos o Lúcifer, um rei inútil extremamente patético e carente de atenção da própria filha. Putz, que parol. Também temos o Vox, uma ameaça arrogante que é facilmente desestabilizada por simples provocações, como uma criancinha do CA, ou até mesmo a Charlie. Sim. A ingenuidade dela é tão tóxica a ponto de colocar a vida dos seus próprios amigos em risco, se é que eles têm uma, para conseguir seus objetivos. E no final... Sinceramente, eu fico... O da televisão ali, o Vort, sei lá, esqueci o nome dele. Eu nem falo muito dele. É ridículo também? Mas eu ainda consigo suportar mais ele do que ela e o pai dela. Eu não fico na disputa pra ver quem é o pior personagem nesse quesito. Se é ela aqui ou se é o Lúcifer, no caso. Vou te falar um negócio, é muito chato, mano, esses personagens, meu Deus do céu. Não tem nenhum pingo de evolução. Nossa, mas bicho. Eu decidi escolher o queridinho da fanbase, o Alastor. A única coisa que esse desgraçado sabe fazer é farmar aura, com toda aquela pose de personagem misterioso de duas caras, quando na realidade ele não passa de um personagem brega. Sério, ele parece aquele meme do Cosmo. Eu nem sei o que é insinuar.
Ou será que eu sei? Alastor, não deveria ajudá-la? Deveria, talvez. Eu vou? Não. Será que eu gosto de ser um cara difícil? Com certeza. Olha, sendo bem honesto, cara, pra mim um dos melhores personagens era o Alastor, tá? Aí, nesse caso, já vai de gosto, tá bom? Particularmente, o que me dava menos raiva nessa série era ele, tá ligado? Sim, a série não foi aquilo que eu esperava. Não foi uma completa merda, mas também não foi aquilo que eu gostaria que fosse. Agora, em nível de escala, de chatice, de coisa que tipo, caraca, que personagem merda, puta que pariu. Ele não tá nesse meu ranking de chatice, sendo bem honesto. Eu, Alexandre, tá? Tô falando por mim. Que vergonha alheia. Ele passa a primeira temporada inteira soltando frases de efeito cafonas para gerar edits no tic-tac, como se fosse um ser fodão e poderoso, para no final tomar uma surra humilhante do Adão e fugir se borrando nas calças com o microfone quebrado. Fudeu, menor. Detalhe, a luta... Não, mas ele pelo menos foi um pouquinho mais, como é que eu posso dizer, imponente, né, do que o personagem mais... Não sei se não é o mais poderoso, mas vamos botar o segundo mais poderoso, que é o Lúcifer, né? Vamos botar assim, sei lá. Que pelo menos ele se impôs, ele tem mais vibe de Lúcifer do que o próprio Lúcifer nessa série, sinceramente. Então, e sim, levou uma sova, mas pelo menos ele não ficou igual uma cadela. Durou 1 minuto e meio. Ah, eu ouvi dizer que você tomou um sacode e fugiu quando a Charlie mais precisava. Ah, que bom que o papai apareceu, né? Eu manjo tudo. Você é louco, não compensa. Quê? O roteiro vive tentando ver dele como um perigo iminente, com segundas intenções, mas no fundo, bem lá no fundinho, eu acho que nem ele sabe direito porque tá ajudando a Charlie. Sem falar que chega a ser constrangedor ele ter chifre só porque alguém atirou nele confundindo com Alce. If I wanted to hurt anyone here, I would have done so already. Jax. No começo da série, todo mundo achava que ele não passava de um coelho satânico que passava 24 horas por dia sendo insuportável com todo mundo por pura diversão. Mas ele ainda era minimamente gostável. Afinal, ele era carismático, passava uma vibe meio pernalonga biruta. Por hoje é só, pessoal! Com o decorrer da série, abriu-se um espaço para pensar. Essa personalidade detestável poderia ser uma proteção? Ele afastava as pessoas porque tem medo de perdê-las. Pelo menos foi o que deu a entender no episódio 6. Ele e a Pomini estavam se divertindo juntos, mas aí, quando ele olhou para a porta de um ex-companheiro, ele mudou do nada e começou a tratá-la como um lixo. Se eu atirar em você agora, a gente vai continuar sendo amigo depois? A gente nunca foi amigo. E mesmo depois dessa coringada bem vergonha alheia dele... Vocês são meus joguetes. E eu morro de alegria quando eu faço vocês sofrerem. Se eu enganei você, foi só pra fazer você se magoar ainda mais. Dava pra ver que ele tava fingindo. Nota. E ainda dava pra ter assim um tiquinho assim de empatia. Ainda. Mesmo ele sendo um cuzão. Tava tudo ótimo até você e Zubo aparecerem por aqui. Rapaz. Puta merda! Vai se fuder! Mas não. O desfecho da série revelou que ele, na verdade, não tem medo de ver seus amigos irem pra cova. Ele os empurra pra cova. Mesmo que indiretamente. O Jax basicamente replica o mesmo abuso psicológico que sofreu da própria mãe, manipulando, humilhando e afastando qualquer pessoa que tenta ajudá-lo. Ele fez isso com a Ribbit, aquela sapinha de voz sensual. Ela queria ajudá-lo, ela tava literalmente assim pra ele. E o que esse arrombado fez em troca? Deu gelo nela, falou mal dela pelas costas, isolou a coitada de todo mundo e ainda teve a pachorra de dizer que a ajuda dela era na verdade uma arma para manipulá-lo. No final, ela se churrascou por causa dele. A mesma coisa ele fez com o Cálfumo, zombando dele. Tentou fazer o mesmo com a Hagatha, com a pouca sanidade mental da Gengar, torturando elas física e psicologicamente. É assim o modus operandi dele. Ele pisa nas pessoas e depois ainda se faz de vítima, digno de um sociopata que sonha em estrangular pessoas. Ele é igual a essa cena. Oi, Gubi, beleza? Gostei do caderno. E aí, Gubi, quer ir pra minha casa hoje? Todos me odiavam. E pra quem ficou com peninha dele com a desculpa dele ser um personagem complexo, eu só digo uma coisa: torça para nunca conhecer um Jax na vida real. Pois é.
É isso, galera. Vou ficando por aqui até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Bom, tá aí, gente. Isso daí foram os personagens insuportáveis das obras aí, tá? E é isso, mano. Eu não tenho muito do que complementar, porque, mano, eu praticamente concordo com quase todos aqui que ele falou, tirando uns ou outros aqui que eu dei um pequeno ponto ou outro, mas ainda assim, na maior parte, vamos botar 95% aqui, eu concordo com o Vício Nerd, cara, que eu vou te falar um negócio, não dá não, cara, tá ligado? Esse do Jax aí do final, eu achava ele da hora também, esse personagem, tá ligado? Ele tinha realmente, assim, uma vibe até interessante, apesar de irritante, tá ligado? Mas, tipo, eu não tenho muito, sinceramente, do que falar dele com relação a isso, porque ele é realmente sádico também, tá ligado? Eu entendi por causa da questão do final do episódio ali, né? Daquela questão dele lá e tudo mais, que não justifica, beleza? Deixando bem claro, não estou passando pano, beleza? Realmente não justifica ele tratar ninguém daquele jeito ali, né? Ele é meio que se ele se sabota, ele se auto-sabotava, por assim dizer, tá ligado? Mas você tá com pena dele? Não, como eu acabei de falar, não justifica o que ele fez ou deixou de fazer, tá? Com relação ao tratamento das pessoas, ele mesmo se sabotava porque ele achava que quando tava começando a dar bem, aí lembrava, não, vou começar a tratar mal e pronto, é isso, tá ligado? E às vezes era coisa que já poderia ter sido resolvido, mas não, deixou quieto e aconteceu aquilo dali que aconteceu com ele no final, tá ligado? Por isso que eu digo, não é justificável, tá? Então, eu achei ele um personagem, sim, interessante, mas realmente irritante, tá ligado? Pra caraca, às vezes. Às vezes, quando eu achava que o cara ia melhorar, ele piorava de novo. Então, esse que é osso também. Entre outros personagens aí. Bom, é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido. O link do Vício Nerd estará na descrição. E também da espadinha RGB, né? LED, tá? Sai até fumacinha agora, eu esqueci de falar, né? Sai fumacinha também, tá? Tá aí, tudo na descrição, tá bom? Quem quiser, ajuda o negão aí. Tamo junto, vou ficando por aqui, até a próxima e valeu!